Eu vou apresentar cada um de vocês para a galerinha aqui do cursinho. E aí vocês já se conhecem entre si também. Então a live ela já está começando. Então, sejam muito bem-vindos, família Cardume, família CPVAN, família Educastro, família Caiçara, todos os simpatizantes aí da educação popular. Meu nome é Eduardo. Tenho a satisfação de estar aqui mediando essa conversa, esse diálogo com vários especialistas aqui nessa sala. Estou muito feliz desse encontro com um assunto muito importante que é saúde mental e assistência social nesse tempo de isolamento. Tem muita gente sofrendo em casa e sofrendo de várias formas e a gente nem imagina muitas vezes como essas pessoas sofrem. E para dar algum amparo aí, nós propusemos esse encontro. Então, nesse encontro está o André Anjos, colega aí, psicólogo da COFORM, né, da Coordenadora de Formação da Secretaria Municipal de Saúde de Santos. Dá um oi aí, André. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento e procurando saber. Obrigado, André. Também temos na sala a Mariane Cavalcante, assistente social, residente da atenção psicossocial daqui da Unifesp. Ela atua nas unidades básicas de saúde de Santos. Dá um oi aí, Mariane. Oi, gente, tudo bem? Sou Mariane e eu estou atualmente mais focada no CAPS AD de Santos. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês aí o que a gente tem de informação para esse período. Obrigado, Mariane. Temos também a Mariana Espina, que foi residente, agora ela é psicóloga, né? Residente psicóloga, agora ela é servidora. Ela é servidora de Osasco, né? Da prefeitura de Osasco. Dá um oi pra gente aí, Mariana. Oi, gente, tudo bem? Sou Mariana, estou trabalhando atualmente no CAPS adulto, na prefeitura de Osasco. Então, estou aí para tentar contribuir com vocês, com algumas informações. Espero que seja uma noite produtiva, que a gente consiga aprender bastante. Muito bom, muito obrigado, Mariana. Temos também, bom, vocês já conhecem ele. Ele começa com S de super, né? Então vamos lá, Sérgio Jabor, doutor Sérgio Jabor, professor da Faculdade Metropolitana de Santos, a Unimes, né? E também educador do Cardume. Fala um pouco aí, Serginho. Oi, pessoal, boa noite, Edu. Vamos comentar um pouco aí das desafios que a gente todos nós nesse período. Muito bom, muito bom. Por último, e também muito importante, temos o Eduardo Henrique, meu xará aqui. Ele também é assistente social. Ele é mestrando na Unifesp aqui, mestrando de políticas públicas e serviço social e políticas sociais. Tem um sorriso bonito, já vimos aqui. Dá um oi aí, Eduardo. Oi, pessoal. Então, sou mineiro, né, mas eu estou morando em São Paulo. Atualmente também estou como servidor em Osasco. Estou trabalhando no CRAS, que é o CRAS Centro de Referência de Assistência Social, e fazendo um mestrado na Unifesp. Então, espero poder contribuir no que eu consegui aqui, sobre a rede do Sistema Único de Assistência Social e tudo mais. Bom, Eduardo, é verdade, né? Eu tinha até esquecido disso, que você recentemente servidor lá de Osasco, perto lá da Mariana Espina. Parabéns, muito bom. Gente, então vamos começar com algumas perguntas que vocês nos enviaram, né? A primeira pergunta. Não tenho CPF, não tenho internet, então as pessoas que não têm uma ou outra coisa, né?
e elas precisam acessar o benefício. Como faço para acessar o meu benefício, esse benefício de R$600 que está sendo garantido pelo governo? Quem se habilita na resposta? Eu posso começar se não tiver problema. E aí a minha colega Mariana vai me ajudando. Aí o outro profissional que estiver aqui na live. Perfeito. Então, eu acho que é uma pergunta que tem duas perguntas no meio. A primeira seria a questão do CPF, e a segunda a questão do acesso à internet. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que no CPF a gente tem dois grandes problemas, assim, principalmente com o auxílio emergencial. O primeiro foi a regularização dele, né, que não estava sendo possível, como as pessoas iam conseguir fazer. E aí a Receita Federal conseguiu disponibilizar o sistema online. Eu vou disponibilizar o link aqui dessa notícia, mas, se possível, depois na hora da transmissão, enviar para as pessoas que estão assistindo também. Que aí pega e fala sobre como fazer, quais são os canais possíveis e tudo mais. Agora, a pessoa que não tem o CPF, mas que precisa dele para poder conseguir o benefício, tem como, está sendo, excepcionalmente, está sendo como criar a primeira via do CPF, com pessoas de entre 16 e 25 anos, com título eleitoral. E aí isso vai ser um sistema online. Mas caso a pessoa está fora desses critérios, serão atendidos casos por e-mail até o dia 29/5. Eu vou mandar o link também de como conseguir acessar o link e as informações para o primeiro acesso. Acho que o CPF é isso, assim. Se tem alguma outra questão assim, Maria? Então, eu não sei se a Caixa Econômica ou se algum outro equipamento está fazendo o cadastramento presencialmente, né? Eu ouvi dizer que na lotérica estava fazendo, mas isso eu não tenho uma informação formal. O que eu tenho, assim, para informar é que existem alguns movimentos em algumas cidades de pessoas que estão se voluntariando a fazer esse cadastro para as pessoas, por exemplo, para a população em situação de rua. Que eu sei que tem um grupo de advogados aqui em Santos que está montando uma rede de pessoas que estão disponíveis para fazer esse cadastramento. Então, eu acho que vai mais ou menos por esse caminho, assim, se vocês souberem de alguém que tenha acesso, né, alguém próximo, por essa rede, né? E eu posso tentar me informar se algum outro equipamento está fazendo esse cadastramento e disponibilizar depois para vocês, pelo Edu na página do Carduni. Sim, aí a gente entrou na questão do acesso à internet, né? Então tem uma grande problemática, porque praticamente todos os vínculos e acessos a esse benefício e a documentação está sendo online. Mas e como as pessoas que não têm, né? Então, assim, a partir dessas inquietações, a gente foi conversando a partir da equipe do CASA de Osasco, a gente conseguiu algumas informações. Uma delas seria que a regulamentação dos documentos elas podem ser feitas nos CAS, porque isso geralmente já é feito nos CAS. Só que nem todos os casos estão abertos, os que estão abertos não estão atendendo presencialmente. Então tem que ficar muito atento com isso. Vocês têm que buscar informações de como ligar, como acessar informações, para saber se eles estão abertos ou não. Caso não for possível ligar, pode ir presencialmente lá. Provavelmente vai ter uma pessoa para te formar um aviso, ou se estiver aberto já consegue fazer a consulta. Lá eles podem fazer toda a documentação do CPF, ou eles podem te indicar, referenciar para um outro espaço. Tem municípios que as escolas estão fornecendo computadores com acesso à internet para que a população consiga fazer esse acesso. Outros aos próprios CAS, outros são ONGs. Então, cada município vai funcionar de uma forma muito particular, muito diferente. Então, tem que ficar atento à rede. Mas o principal centro de informação é o CRAS, procurem os CRAS. Preferencialmente, ligando. Se não for possível, vá. Muito bom, gente. Vocês podem falar um pouco para a gente o que é CRAS? Não sei se todo mundo conhece esse termo. Sim. Quer falar? Pode falar, já falei. O CRAS, ele é o Centro de Referência em Assistência Social, né? Ele é uma unidade que ele concentra atendimentos de profissionais, né? Assistentes sociais, psicólogos, que vão estar referenciando as famílias. É um serviço que é de base que a gente chama de territorial. Então, ele é um serviço que vai atender alguns bairros em algumas cidades. Tem cidades que têm mais serviços, então está mais ampliado, às vezes tem um para cada bairro, às vezes um concentra 2 bairros, né? E esses serviços é através dele que você acessa muita coisa da política de assistência social, né? Do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social.
E aí, através dele, você vai fazer o cadastro único, você vai obter informações sobre benefícios sociais, programas de distribuição de renda e outras coisas, né, outras informações ligadas à assistência social que tenha disponível, tanto no seu município, como benefícios eventuais, quanto a nível nacional. Exato. Por exemplo, da mesma forma que na saúde a gente tem o SUS, na assistência social a gente tem o SUAS, que funciona de forma parecida por ser uma sistematização de um conjunto de políticas que compõem a Seguridade Social no Brasil. Nesse SUAS, a gente tem os CRAS e os CREAS e a alta complexidade, que são o Centropop, por exemplo, a população em situação de rua, onde vai ser o isolamento social dela, né? Como que isso vai acontecer. Então, tem toda a referência dos CRAS, CREAS e Centropop para poder viabilizar o direito à pessoa. Então, são inclusive no Centro Pop está realizando a questão do centro do CPF, da população em situação de rua. Então, se vocês puderem orientar nessas redes de informações que vocês têm, indicar para o CRAS que pode fazer a referência para o Centro Pop. Muito bom. Então, para resumir, para a gente terminar essa pergunta, não terminar, mas em andamento os demais, a gente pode retomar, dependendo do caso do andamento da live. Existe sempre um caso próximo de você, mais próximo de você, do que uma receita. Por exemplo, todo mundo vai na receita, todo mundo vai num lugar e acaba gerando essa aglomeração, essa parte que é ruim do coronavírus. É mais fácil você procurar, seja por telefone, por algum colega, alguém próximo de você, e evitando ao máximo possível esse deslocamento que gera essa aglomeração. Isso, e só para complementar, que é tão importante o vínculo da população com o CRAS, porque nem sempre o auxílio de emergencial ele vai ser suficiente para poder conseguir fazer com que a família sobreviva nesse período, né? Que eles tenham seu acesso ao direito. Os municípios têm uma série de benefícios eventuais ou emergenciais que podem ajudar nesse momento. Então, às vezes, você recebe auxílio emergencial ou não recebe, porque em casos que as pessoas não estão recebendo. Então, como você consegue ter outros vínculos, meios e ferramentas de conseguir ter o seu direito garantido, né? Então, sempre procurar o CRAS, que eles vão poder te informar dentro da sua municipalidade essas informações. Tudo bom, agradeço. A nossa segunda pergunta, então, ainda vai um pouco mais direcionada para vocês, talvez, embora todos possam participar, onde moro tem muita gente de rua, então gente de rua aqui, moradores em situação de rua, né? Queria ajudar, mas não tenho condições e tenho medo de me contaminar. O que posso fazer? Na verdade, eu acho que a pergunta a quem eu devo recorrer, a que órgão eu devo recorrer para ajudar essas pessoas, já que eu me comovo com essa situação, mas eu não posso me envolver tanto em termos financeiros quanto em termos efetivos de contaminação. Acho que eu posso me voluntariar, Edu. A gente tem olhado para essa questão, né, aqui na residência, por exemplo. É uma questão que ela traz uma problemática, traz uma série de apontamentos para a gente refletir mesmo, né? Quem está na rua se protege como, né? Acho que a primeira coisa é a gente desmistificar a questão do contágio quando a gente fala da população em situação de rua. Porque o contágio ele se dá com qualquer pessoa. Então, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você trabalha, um profissional de saúde, qualquer um pode contaminar ou ser contaminado, né? Então, acho que o contato com a população em situação de rua, como o contato com qualquer outra pessoa, ele é um risco nesse momento, né? Por isso, o isolamento social que está sendo orientado, né? Acho que tem movimentos que são mais municipais, mais a nível local, de como está sendo isso da proteção da população em situação de rua. Aqui em Santos, por exemplo, em alguns abrigos, né, que já estão lotados de pessoas, né, que viviam nas ruas e que estão protegidas nesses abrigos, e o Centro Pop está arrecadando materiais de higiene pessoal e de alimentos para distribuição para essa população. A gente se reuniu junto com o CAPS ADJ, Coligado, a equipe de abordagem social, o jornal Vozes da Rua e uma série de outros parceiros, e a gente está fazendo kits de higiene pessoal para doação, e o CAPS AD é um ponto de arrecadação. Então, por exemplo, pode ser
um lugar que vocês podem recorrer, né? Por exemplo, para doar um sabonete, para doar uma escova de dente, uma pasta de dente, que não é muito, mas que você pode contribuir. E acho que uma outra coisa também, tem um movimento de um pessoal que está fazendo garrafinhas com sabonete líquido, com água, para as pessoas lavarem as mãos na rua. Isso é uma ação que você pode fazer também, né? E que é ser em contato com as pessoas. Eu acho que qualquer tipo de divulgação em redes sociais, qualquer tipo de conversa ou de ações desse tipo, ela pode ajudar muito essas pessoas nesse momento. E o debate mesmo da política pública, de como a gente pode proteger essa pessoa, como garantir a proteção social para a população em situação de rua, que das mais vulneráveis nesse momento, eu acho que é a que tem o maior agravamento, né? Eu acho que, complementando essa resposta, que foi muito boa, a gente busca viabilizar os direitos através da conjuntura da rede de serviços públicos que existe no município. É claro que as organizações da sociedade contribuem para potencializar esse trabalho. Então, quando a gente pega e inicia ou a gente vê esses tipos de situações do não direito à residência, à habitação, a gente pode ir pelos canais próprios do município. Então, por exemplo, a gente pode recorrer a um CRAS, a um CREAS, que seria já o referência especializado, ou tentar entrar em contato direto com o Centro-Pop, né, que todo município tem que ter obrigatoriamente o Centro-Pop. Você pode buscar informações a partir da Secretaria Municipal de Assistência Social ou dentro das redes sociais, alguma coisa assim que tem do gênero. Cada município funciona de uma forma de sistematização. Também tem equipe de abordagem social, que é dentro da secretaria, que tem tem profissionais que fazem um mapeamento da região e tenta identificar onde estão essas pessoas, como fazer. No Osasco, alugaram, acho que 88 quartos, uma coisa assim, tipo de hotéis, para poder hospedar essas pessoas. E alguns outros profissionais também estão nessa situação. Então, cada município tem uma configuração muito distinta, mas dá para conseguir, a partir desse montante geral, saber quais são os canais de comunicação. Muito bom, gente. Vocês completaram muito bem a resposta, eu gostei. Já dá para o pessoal se antenar nessa ajuda aí, quem está se sentindo com essa vontade. Acho que todos nós temos essa vontade de ajudar, né? Principalmente quem não dá, quem não pode, está sentindo que não pode, por vários motivos, enfim, vão conseguir contribuir. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Mais um detalhe antes, pode, rapidinho. Porque eu estou fazendo algumas documentações muito interessantes, algumas produções assim mesmo, sabe, da comunidade. Que duas em específica. Uma que é como pensar na periferia nesses tempos. Entende? Então, por exemplo, a gente tem uma sociedade onde cada região que habita, né, onde os grupos, as pessoas estão colocadas, tem um funcionamento muito diferente. Então, às vezes, você tem moradias habitáveis, né, em situação de salubridade, e tem outras que não estão. Então, como você faz isolamento em regiões em onde tem habitações que são complicadas, né, de morar. Então, tem dois documentos, um produzido pelo Grupo de Estudos sobre Periferias da Unifesp, que fala uma carta de medidas de contenção nas periferias do Covid, que eu acho muito interessante para tentar disponibilizar também. E tem um outro que chama Observatório das Favelas. É um material produzido a partir da realidade desse grupo. Também é muito interessante, que fala sobre como você consegue acessar os serviços e conseguir se prevenir também dessa doença em relações da própria comunidade, da realidade deles. Vou tentar disponibilizar isso. Isso que eu ia pedir. Se eu conseguir disponibilizar, agradeço bastante. Olha, no link aqui do chat, eu já mandei vários links. Todas as informações. Muito bom. A gente vai disponibilizar para o pessoal. Perfeito. Vamos para a nossa terceira pergunta. Essa é uma pergunta delicada. Felizmente, tem bastante gente na sala para pensar a resposta dela. Vamos lá. A nossa terceira pergunta enviada foi: qual a melhor forma de vencer a ansiedade e conflitos familiares resultantes do confinamento? A gente já viu aí que aumentou, inclusive, o índice de feminicídio e tudo mais, né? Podem falar, fiquem à vontade. Eu acho que eu posso contribuir um pouco com essa. Acho importante destacar um pouco, eu tenho acompanhado algumas formações, algumas partidas que têm sido no período
de pandemia. Eu acho que eu posso disponibilizar algumas também bem simples, bem curtas, relacionadas à saúde mental, né, a algumas reações esperadas para esse período de pandemia. A Fiocruz promove também algumas formações bem bacanas para quem quiser se inteirar mais desse assunto, quem quiser ler ou assistir às aulas, então eu posso disponibilizar também muito depois. Mas é importante que a gente saiba que nesse período de crise, né, de emergência, de pandemia, nas proporções mundiais, né, que tomou essa pandemia, algumas reações elas são esperadas, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante que a gente olhe para o contexto, que as coisas estão sendo pensadas, que as coisas estão acontecendo. Então, quando a gente fala de ansiedade, né, de algumas... Acho que as próximas, tanto essa pergunta quanto as próximas, elas trazem um pouco isso, né? Mas falando especificamente dessa, a ansiedade, né, algumas reações como raiva, confusão, mesmo mudança no apetite, que acho que vai ter uma pergunta mais específica sobre essa, alteração no sono, são algumas reações que são esperadas para esse momento. Então, eu acho muito importante que a gente olhe para isso, né, como uma questão que é pontual, que é desse período, sem deixar de se atentar a isso, né, de se observar, observar como isso vem evoluindo, observar a frequência disso, então, se isso tende a se persistir no tempo, persistir por dias, se isso tende a tomar muitas horas do seu dia, se essa sensação, né, se isso tem te limitado a fazer as atividades durante o dia, e conflitos familiares também, né, isso de estar no mesmo espaço, com as pessoas, mesmo essa tensão, né, esse medo do contágio, esse medo de perder o ente querido, de contaminar um ente querido, de se contaminar, isso também aumenta a tensão, né, e aí os conflitos podem acontecer com mais facilidade, né. Eu acho que, assim, é importante a gente ter noção disso, e eu acho que uma providência, né, que a gente pode tomar, uma coisa que a gente pode tentar fazer nesse momento, é se observar, né, tentar pensar em coisas que a gente fazia antes da epidemia, e que funcionavam, que faziam que a gente se sentisse bem. Então, ouvir uma música, ler um livro, coisas desse tipo que antes davam prazer, que a gente conseguia investir em tempo, que faziam com que a gente superasse alguma situação difícil, que auxiliavam, né, nesse processo de autocuidado e de tentar recuperar, né, esses recursos, né, esse repertório que a gente tem, que a gente já usou em algum momento de maior dificuldade e que a gente pode recuperar, né, nesse momento de crise. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso. Eu posso contribuir um pouco, Mariana? Por favor. André, quem está falando, gente? Bom, tá aí meu nome, né? Então, acho que primeiro, né, até para introduzir um pouco o meu assunto, a gente está vivendo um momento na história que ele é ímpar, né? Se a gente for parar para olhar, assim, isso é para a história mundial, né? Não é só aqui, não é só na nossa região, né? Mas é mundial, né? Lembrando que a última pandemia que a gente teve de tal proporção foi há 100 anos, né? Foi a gripe espanhola que, claro, não existia, lógico, essa conectividade que a gente tem hoje, né? O mundo não estava tão conectado, mas, enfim, foi uma pandemia que estava uma proporção, não logicamente no número, na letalidade, né? A gente sabe que foi muito pior, do número até hoje foi, mas que, de certa forma, atingiu o mundo todo, né? Nesse sentido, atingiu o mundo todo como o coronavírus está atingindo o mundo todo. Então, se a gente for parar para olhar a questão da proporção, né, de como o mundo está se movimentando, foi a última. As outras que tiveram algumas décadas atrás não tomaram tamanha proporção como se tomou agora o coronavírus. Né? Isso, inevitavelmente, mexe muito com a gente. Né? Isso mexe com todo mundo. Né?
tanto aqueles que têm aí a oportunidade de estar mais em casa, de poder se proteger mais, quanto também quem está na rua hoje, tem que trabalhar, quem está em serviço essencial, quem é profissional de saúde, né? De certa forma, todos, né, são impactados, e aí a ansiedade faz parte desse impacto, né? Não tem como a gente não perpassar pela ansiedade, né? E aí, isso tem uma outra pergunta ligada, então, acho que também a Mariana já falou bastante, mas acho que a gente pode se aprofundar um pouco na próxima pergunta, mas pensando um pouco nos conflitos familiares, né? Aí acho que tem que ver que tipo de conflito que é, né? Porque se é um conflito, dependendo do conflito, se é um conflito que envolve agressão, por exemplo, né? Então é uma coisa que talvez algumas medidas precisem ser tomadas, né? Enfim, ou se é um conflito apenas de divergências, né? De desentendimentos em casa, seriam aí, em tese, conflitos mais brandos. Isso acho que uma coisa que ajuda muito é a empatia, né, gente? Querendo ou não, você se pôr no lugar do outro, que é claro, a pessoa se pôr no seu lugar, isso é algo que é básico para toda relação, né? Então, pensando, né, num conflito que não seja um conflito, né, como a gente estava falando, de agressão ou algo do tipo, se é um conflito mais leve, acho que a empatia é algo que, né, se pôr no lugar do outro, se perceber, é algo que, né, ajuda, né, o porquê desse conflito, por que a gente está, né, discutindo sobre tal coisa, né, pensar um pouco nisso para pensar, a partir disso, pensar nas suas próprias atitudes, né, acho que é uma coisa que pode ajudar. Tá fechando aí um pouco a minha fala, deixar os colegas falarem um pouco também. Eu acho que eu queria fazer um comentário também sobre isso. Lidar com ansiedade e depressão não tem uma receita de bolo, né? Não tem como a gente dizer que tal coisa ou tal coisa pode fazer você lidar melhor com a sua ansiedade, a sua depressão. Acho que a primeira coisa, você tem que se conhecer, como a Mari já falou, conhecer o que você gosta de fazer, conhecer a sua rotina, os seus hábitos, para também conseguir adquirir um conforto para o seu dia a dia, né? Um conforto que te permita ter uma rotina que caiba as coisas que você gosta de fazer, que caiba responsabilidades, que caiba o seu autocuidado, né? Eu acho que isso também é importante nesse momento. E acho que uma segunda coisa é saber a quem recorrer se isso começar a fugir do seu controle, né? A gente tem os centros de atenção psicossocial, o Eduardo acabou de falar aqui sobre o Centro de Valorização da Vida, é 188, né, o número? 188, você pode ligar, e aqui em Santos tem um movimento bem legal, que é a Clínica Aberta de Psicanálise. Eles estão fazendo atendimentos online, né, com algumas pessoas, você pode acessar o perfil do Facebook, que se candidatar, conversar um pouco com essas pessoas que são profissionais da psicologia, né, que podem estar te atendendo nesse momento e te auxiliando com algumas orientações, algumas conversas. E acho que se você não tem acesso a isso, e você perceber que as coisas estão fugindo muito do seu controle, você pode procurar um CAPS mais próximo, que também tem em vários bairros da cidade, né? Você pode acessar esses equipamentos que eles têm uma demanda aberta, né? No momento um pouco restrita por causa da epidemia, né? Vocês vão encontrar algumas limitações no atendimento, mas esses atendimentos existem, mesmo frente à pandemia. Eu só queria fazer um comentário, pessoal, que é o seguinte, a forma como as pessoas falaram, né? Na verdade, a pessoa falou sobre o conflito familiar resultante de um confinamento. Na verdade, o conflito familiar, ele existe, independente do que a gente está vivendo. Na verdade, o que acontece é que há uma potencialização desse conflito, que a gente está confinado. E provavelmente nós não tivemos escolha. Vocês estão ouvindo também, não tivemos escolha aonde a gente passaria essa quarentena. E aí faz a gente pensar que, de repente, por exemplo, a pessoa se sente mais confortável na universidade, no campo de trabalho, tudo está em casa. Então, esse deslocamento cotidiano foi tirado dela. Então, ela vive 24 horas no espaço de conflito. Sempre existiu, mas está potencializado. Esse espaço de conflito talvez não seja o momento de ser olhado agora.
a não ser que seja algo de violência, obviamente. Mas se for um conflito desses conflitos familiares, ideológicos, de posicionamento, não é o momento, talvez, porque a gente tem para onde ir. A gente tem para onde ir, eu falo internamente, assim, a gente consegue se dar conta disso, nesse momento. E todos os, eu acho, eu sempre costumo falar assim, quando a gente está vendo uma crise muito pesada, talvez não seja na crise que você tenha que dar uma resposta. Essas respostas são atravessadas por inúmeras sensações. Então, de repente, a gente quer pensar qual é o momento, qual é o movimento, até onde eu aguento, mas nunca ultrapassar o nosso limite. E volto a falar, eu estou dizendo eu estou aqui comentando algo que não é atravessado por violência. Os outros colegas já falaram, a questão da violência do anjo. Vocês querem falar mais isso? Ok, gente, vencemos essa pergunta. Alguém quer se posicionar? Eu só mais uma coisinha. A questão das violências, né? Tipo, o CREAS, ele tem acompanhamentos direto com o pessoal que já vivenciava antes disso tudo algum tipo de violência dentro do espaço, né? Que pode ter sido intensificado agora no momento. Então, acho que a importância do vínculo entre esses espaços ainda se mantém. E do CRAS também está acontecendo agora a maior demanda do trabalho dentro dos CRAS está sendo o acompanhamento das famílias, porque muitas dessas questões não estão conseguindo ser visualizadas no momento, né? Que estão dentro das paredes das famílias. Então, como a gente consegue tentar acompanhamento e articulação com o setor público a respeito dessas questões que estão colocando nas famílias brasileiras. Agora, eu tenho que falar uma coisa mais nível pessoal mesmo, porque eu preciso sair, infelizmente. Eu tenho muito compromisso. Então, eu gostaria de me despedir, mas depois eu vou continuar, vou pegar o vídeo, vou assistir até o final, porque esse negócio está muito bom, importante, interessante. Então, obrigado pelo convite, né? E até daqui a pouco. Obrigado, Eduardo. Valeu, Eduardo. Obrigadão pela participação, cara. Foi muito importante. Eu vou para a quarta pergunta, então. Posso? A quarta pergunta, ela quase continua a terceira, né? Ela diz assim: esse isolamento despertou algo dentro de mim. Estou tão mal que pensei em me matar. E mais de uma vez. O que eu faço? Falar aí. Pode falar, André. Pode começar. Bom, é uma pergunta bastante forte, né? E bem séria. E a gente já, de certa forma, respondeu, né? Acho que nesses casos, gente, e vou também ouvir os colegas, né? Mas eu procuro, acho que tem que ter uma atenção mais especializada para um caso como esse, né? Quando você se fala em estou pensando em me matar, acho que ao menos uma consulta profissional essa pessoa precisa, né? Diferente quando a gente está um pouco tenso, a gente está preocupado com algo, né? Que gera algum medo, alguma ansiedade, que é normal que todo mundo tem. E que nesse momento, como a gente já falou, todo mundo vai sentir, né? Então, são coisas diferentes. Né? O pensar em se matar é diferente de uma preocupação, uma tensão, algum outro medo, né? Pensar em se matar já é uma coisa mais séria que precisa de um apoio, pelo menos de um olhar profissional, né? E para isso a gente tem né, a Mariana, que trabalha na saúde mental de Santos, ela pode falar também, mas a gente tem o Serviço de Saúde do SUS, né, os Centros de Atenção Psicossocial, que abordam e absorvem, né, essa demanda. E hoje, né, com a questão do coronavírus, também abriu portas para muitos trabalhos remotos, né, da psicologia, que tem dado também apoio. Mas acho que essa pessoa precisa procurar pelo menos, né, um olhar profissional para poder ter um retorno, né, um olhar mesmo para ela sobre isso. Eu concordo com o André, assim, eu acho que é isso, assim, muito importante nesse momento isso de se observar, né? Observar
às vezes a gente tem um pensamento negativo, né, isso é comum, ainda mais nessa situação que a gente vive agora, mas à medida que isso aumenta a frequência, que isso começa a atrapalhar as atividades, e que isso coloca em risco a sua vida, a sua integridade física, é importante ficar atento a isso. Eu não estou trabalhando mais em Santos, mas eu tenho contato ainda com algumas pessoas, acho que a Mari pode falar um pouco melhor também, que ela ainda está, né, na saúde mental de Santos. Alguns atendimentos, né, em saúde mental foram suspensos, principalmente os atendimentos em grupo, por conta da pandemia, mas nessas situações mais graves, em que a pessoa, né, que nesse caso me parece uma situação grave, os acolhimentos ainda estão acontecendo, os acolhimentos dos CAPs. Então, eu oriento essa pessoa que fez essa pergunta a procurar o CAPS de referência, né, que a divisão também é por território, a gente pode até depois orientar quais bairros são atendidos por cada CAPS, mas eu acho que nesse momento cabe sim entrar em contato com o serviço, ver qual é o cronograma do serviço, se precisa, né, se pode chegar a ser demanda espontânea nesse momento, com acolhimento, e mesmo esses grupos de voluntariado que têm feito atendimento remoto, além desse da clínica de psicanálise, tem outros que a gente pode até compartilhar, né, que estão acontecendo pelo país todo, mas nesse momento eu acho que uma escuta especializada é muito importante mesmo. Eu acho que eu me sinto bastante contemplada pela fala de vocês, né? Acho que é essa orientação mesmo. Se possível, buscar a unidade de saúde, o CAPS mais próximo, presencialmente mesmo. Eu acho que é um caso que exige uma proximidade, um vínculo que é um pouco mais intenso, mais próximo mesmo. Acho, inclusive, que nesse momento a gente está muito em contato com a gente, né? A gente está muito em contato com os nossos medos, com as nossas angústias, com as nossas fragilidades. E que, então, essa observação nossa tem que ser nesse sentido, né? De enxergar os nossos limites, de enxergar as coisas que nós conseguimos e não conseguimos lidar, para que a gente saiba pedir ajuda, né? Para que a gente saiba pedir um atendimento, ver quando a gente não está bem, né? Nós temos aqui em Santos 5 CAPs adulto e nós temos alguns infantos juvenis, né? Se você é menor de 18 anos, você vai ser atendido pelos equipamentos da infância e juventude, maior de 18 nos equipamentos adultos. E você pode ter esses atendimentos, você pode procurar na internet, mas a gente pode compartilhar esses endereços também. Eles, em geral, ficam no território e bem próximos mesmo dos bairros que atendem. Queria falar um pouco sobre isso também, suicídio. Eu acho que algumas perguntas assim, né, que as pessoas têm que se fazer. Primeiro qual é a sua idade em relação, porque isso tem todo um recorte diferenciado, né, que você está passando. Segundo movimento é de que é a primeira vez na tua vida que você pensou nisso, né? E a pergunta é como se tivesse sido despertado pelo isolamento. O isolamento te despertou algo a ponto de você querer se matar. Mas essa foi a primeira vez na tua vida, é isso? Ou é recorrente em momentos de crise? Essa é a outra pergunta. Quando a gente vive muito preso e a gente está sendo bombardeado por inúmeras informações, e informações são reais, mas ao mesmo tempo muito chocantes, será que falta para nós uma perspectiva de futuro? O que é o futuro, né? Se a cada movimento a quarentena vai sendo adiada, está sempre dizendo que a curva vai chegar, isso vai gerando ansiedade na gente. O que é o futuro diante de algo que a gente está vivendo? Será que a morte é uma forma de você escapar do que a gente está vivendo? As pessoas aqui, meus colegas, estão falando dessa questão ótima do apoio da escuta, que é isso mesmo, eu vou falar a mesma coisa que vocês estão dizendo. Minha reflexão era só um pouco mais essa. Assim. O que você está chamando de desejo de morrer? Né? É o momento em si, que você acha que está insuportável, é a não perspectiva de como a gente vai sair disso, atravessada por questões econômicas, sociais, políticas.
é atravessada por questões familiares, é você com você mesmo. Eu acho que são perguntas que a gente pode se fazer, sabe, sinceramente se fazer. E olhar para isso sem medo de falar a palavra suicídio, sem medo de falar morte. É isso, de constatar aquilo que você sente. E atrás de pessoas que possam te ouvir, que você se sinta contemplado de te ouvir. E para além de todo esse campo profissional que a gente tem, de repente, será que você pensou em falar com alguém que você gosta muito, que você gostaria de uma escuta, de uma ajuda, que não precisa ser especializada, mas que esse amigo, esse parente, esse alguém, possa também ajudar você a pensar em outros tipos de ajuda profissionais. A gente tem um movimento de olhar para si também, um pouco essa minha reflexão. Queria só complementar a fala do Sérgio. Acho que ele fechou com chave de ouro, né? Acho que são perguntas que encaixam bastante, né, com esse sofrimento que a pessoa está passando, né? Porque para estar pensando sobre a morte é um sofrimento, né, bem forte, um sofrimento que a pessoa está passando, né? E são questões importantes e pessoas que a gente confia da nossa própria rede, né, de familiares, de amigos, também são pessoas que podem nos ouvir, né, que você confia, é claro, que é um recurso também que a gente tem, né, enquanto pessoas que estão na sociedade, estão vivendo, né. Sim, e só uma última coisa, assim, antes de passar, essa questão do suicídio. A quebra de um assunto tabu esse, no entendimento, ela se dá quando você conseguir romper o teu isolamento do sofrimento, ou achar que só você está pensando aquilo, ou é algo muito ruim de se pensar. Quando a gente fala sobre isso, a gente divide essa tensão do suicídio, a gente vai desgastando a vontade da morte, porque você vai vendo automaticamente, não é só você que está pensando aquilo. Então a fala e escolher para quem você vai falar, que é algo extremamente íntimo, eu acho que é muito importante a gente ter essa condição de poder ter alguém para falar sobre. Gente, vocês falaram muito bem. Só dando um feedback para vocês. Tem gente na live elogiando aí, dando parabéns pela discussão. Está sendo muito boa, muito proveitosa para eles. Bom, eu vou passar. Obrigado, Eduardo. Quer falar, André? Não, obrigado, legal. A gente acho que fica todos contentes, né? Que tem gente assistindo e estão conseguindo absorver e apreciar, e tá sendo importante, né, para eles. Informativo, importante. Isso. A ideia dessa live é justamente pôr para conversar, né? As pessoas para conversar. Eu acho que nesse momento elas não têm tanto acesso a especialistas como estão tendo agora, né? E mais do que isso, alguém para dividir isso, né? De repente ela sente uma coisa, não tem com quem dividir, ela está ouvindo alguém falar sobre isso, né? E ela se sente encorajada, às vezes, a procurar serviços. Né? Isso eu acho muito bom. E vocês estão de parabéns. Eu fico muito feliz de conduzir esse diálogo aí com vocês. Vamos para a nossa próxima pergunta, então. Uma situação bastante comum, viu? Não só de caixa de mercado, mas de outros serviços que vocês imaginarem aí. Então a pessoa diz: eu sou caixa de mercado, uso máscara, troco de roupa, tomo banho e ainda assim me sinto contaminada. Nem meus filhos quero tocar. O que eu faço? Não sei nem responder isso, mas ainda bem que não sou eu que respondo. Não sei se alguém quer começar a falar, mas eu acho que nessa situação, né, de insegurança, uma situação de instabilidade, né, que a gente vive vivendo, são muitas informações que
estão sendo atualizadas diariamente, então, muitas incertezas, né? A gente recebe muitas orientações do que fazer e sem saber se a gente pode estar contaminando alguém, se a gente pode... enfim, mesmo os profissionais de saúde, principalmente, vivem essa insegurança do fornecimento de equipamento de proteção, então muitos estão sem equipamento de proteção, até no caso dessa pessoa que escreveu, funcionário de mercado, então isso é uma insegurança que constantemente está chegando às pessoas, né, de estar colocando em risco um ente querido, de estar, enfim, contaminando alguém. Eu acho que nesse momento é muito importante buscar informações confiáveis, né? Acho que tem outra questão aqui mais para frente que fala um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente está sendo bombardeado pela mídia, né? Muitas informações ao mesmo tempo, algumas permeadas de muita política, né? Enfim, eu acho que é importante buscar essas informações em locais confiáveis, então o site da OMS, site do Ministério da Saúde, a Fiocruz tem produzido coisas bem bacanas e baseadas em evidências científicas, que é muito legal, se vocês puderem acessar o site da Fiocruz. E também é importante ter acesso à informação, mas se proteger do bombardeamento de informações. Então, tem pessoas que ficam o dia todo assistindo muitos jornais, né, muitos debates sobre isso. Eu entendo que é importante se adquirir informação, mas muita informação também pode trazer ansiedade, pode trazer muita angústia. Então, eu acho que nesse momento, se apropriar de quais são as medidas de segurança, então, fazer a higienização das mãos, ao chegar em casa, tirar a roupa, tomar seu banho, e estar ciente de que você está seguindo as orientações, está tendo acesso a informações confiáveis, de sites confiáveis, de fontes confiáveis, e assistir um jornal por dia, né, para não ser bombardeado também de muita informação sobre o assunto. Eu acho que isso talvez ajude, né, a diminuir um pouco essa angústia, mas que é uma angústia também que é esperada para um momento de tanta instabilidade, de tanta incerteza, que é o que a gente vem, o mundo todo vem vivendo, né, nesse momento. Então é esperado, né, que você se sinta desprotegido, que se sinta inseguro. Se você quer contribuir. Eu queria fazer 2 complementos, Mariana. Posso, gente? Uhum. Sim. Legal. Acho que a pessoa, né, está pensando, está com esse sentimento, né? Acho que tem uma coisa importante para se pensar. O que está ao teu alcance em relação à prevenção da contaminação, né? Você precisa pensar isso. O que está ao meu alcance e dentro do que está ao meu alcance, o que eu estou fazendo? Né? Em relação a isso que a Mariana falou, a questão da higienização, né, por exemplo, no mercado, que equipamentos que você precisa para estar se protegendo, né, para prevenir a contaminação, né, a máscara, aquela telinha do mercado, que é, por exemplo, se a pessoa trabalha no caixa, né, aquela tela que protege o seu contato com o cliente, né, enfim, o que cabe a você, né? Isso é uma coisa. E outra coisa é você pensar o que não cabe a você. Tem coisa que a gente, infelizmente, não consegue controlar. Então, tem coisa que são as autoridades, tem coisa que, enfim, a gente não consegue controlar. Então, isso, infelizmente, eu vou ter que lidar, como todo mundo está lidando, eu vou ter que lidar com essa parte que não cabe a mim. Né? Então, acho que são 2 perguntas a se fazer. O que cabe a mim, dentro do que cabe a mim, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer e o que não cabe a mim. Né? E aí a outra coisa, acho que tem a ver com, acho não, né? Tem a ver com o que o Sérgio falou já, que é dentro da nossa rede de apoio, né, familiar, social, nossa rede de amizade, a gente está conversando com essas pessoas com quem a gente está sentindo, né? O que será que essas outras pessoas também estão sentindo, estão pensando, né? Essa troca também ajuda a gente a dividir um pouco essa angústia e
fazer com que ela fique pelo menos um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, para a gente poder lidar de uma forma melhor. Acho que eu queria fazer 2 comentários também. O primeiro é sobre informação. Tem um aplicativo que é do Ministério da Saúde, o nome é Coronavírus, ou é SUS Coronavírus, alguma coisa assim. Ele mostra as informações em nível local e em nível nacional, de como estão na cidade, no país, os lugares que você pode acessar para se cuidar, unidades básicas de saúde, hospitais. Então, isso é uma informação bacana de você ter. E acho que a segunda coisa, ela fala dos filhos, né? Do medo do contato com os filhos. Eu acho que isso é muito natural, né? Por a gente querer preservar as pessoas que a gente ama, mas pensar que os afetos também são importantes, né? Eu não sei que tipos de cuidado ela está tomando dentro e fora de casa, talvez ela não se sinta segura de abraçar, de beijar, utilizar todo momento, talvez nem seja o ideal, mas, se possível, de conversar, né? O diálogo é importante, como o André disse, e de manter os afetos, né? De mostrar que a afetividade está ali, né? De transparência nas informações, se possível, não sei qual a idade dessas crianças, né? Mas os afetos, eles são importantes nesse momento até por preservação da sua própria saúde mental, né? Então, se fortalecer com as pessoas que você ama, manter um contato, né? Com quem não está perto, fazer uma videochamada, né? O que tiver no seu alcance para manter vínculo com as pessoas que são importantes para você. Acho que isso é fundamental nesse período. Acho que, inclusive, alguns rituais, né, que são importantes para a comunidade, mesmo algumas igrejas que têm promovido cultos, né, missas online, né, para as pessoas. Eu acho que as pessoas que tinham esse hábito, que frequentavam esses espaços, ou reuniões familiares, reuniões entre amigos, que hoje têm optado por fazer essas reuniões por videochamada, isso é extremamente importante para isso que a Mari estava falando, né, de manutenção da afetividade, manter a sua rede, né, ligada, né, manter as relações de rede. Para nós brasileiros, essa questão da falta de toque, né, da falta de contato é uma coisa muito difícil, né, porque tanto para se cumprimentar, né, a gente tem muito essa coisa do toque, então tem sido um desafio, tem sido muito sofrido, né, para todos nós, mas também um momento da gente buscar outros meios de se relacionar com as pessoas, né? outras formas de manter o contato, se manter próximo das pessoas, mesmo estando distante, né, fisicamente. Muito importante isso para a saúde mental. Muito bom, gente. Sérgio? Não, eu só vou fazer um comentário curtíssimo, porque vocês falaram tão bem. Eu só vou falar, a minha sugestão seria para ela não esconder das crianças que nós estamos tudo bem, até para ela justificar ou não o abraço. De que aquilo não é que a mamãe não está mais querendo ficar com vocês. Nós estamos vivendo um momento mais delicado. Às vezes a gente tem uma tendência de tentar poupar uma criança. Claro, a gente tem todo um meio de chegar nela, né? Mas a gente explica, né? Que ela de alguma maneira, ela já sabe o que está acontecendo, né? Porque ela já ouviu o que está acontecendo. Estamos falando disso há quase 50 dias. Então, a minha dica era essa, para ela sempre construindo com a criança a possibilidade dela entender que aquilo é um período e que em breve eles vão conseguir se abraçar, brincar juntos, irem à praia. Bom, gente. Mari, você abriu o microfone, você queria falar? Não, eu acho que eu só esqueci de fechar mesmo. Muito bom, né? Gente, temos mais 2 perguntas escaladas, né? Vamos aí no decorrer do tempo, a gente tem um teto. Mas eu acho que vocês responderam bem essa número 5, fiquei bastante feliz. Inclusive, me deu a impressão de que quem fez essa pergunta me deu a impressão de que ela se sentia suja de alguma forma, né? Mas, enfim, suja de coronavírus, uma coisa desse gênero, mas vocês também já responderam isso no decorrer da assertiva de vocês. Vou passar para a 6ª pergunta, então, que essa eu acho que vai demandar bastante coisa. Não sei se a gente chega até a 7ª pergunta, vamos tentar.
Tem muita gente falando coisas diferentes. Quem está certo ou quem está errado? Posso sair de casa ou não? Quem se habilita aí? Acho que eu posso começar a comentar, mas preciso que vocês complementem. Acho que a primeira coisa é, se você puder, não saia de casa, né? O mais recomendado é o isolamento social, porque não se trata somente de pegar ou não o vírus, né, de se contaminar ou não, mas se trata do nosso sistema de saúde dar conta de nos atender de uma forma satisfatória que nos garanta a saúde, que nos garanta a vida, né? Nós não temos o suporte para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, para que não aconteça como nos outros países, a gente precisa tomar esse cuidado de se isolar. Acho que uma outra questão, se fala muito do pico, né? Mas falaram que o pico era mês passado, falaram que o pico é o próximo mês. Bom, as medidas de isolamento social estão surtindo efeito, né, nisso. Então, nós estamos adiando esta problemática. Então, quanto mais você puder tomar medidas de higienização, tomar medidas de proteção de si e do outro, ela é bastante eficaz para que a gente adie a contaminação pelo vírus ou, se não, a elimine, né? Então, acho que é muito importante, se puder, ficar em casa. Se não puder, evitar contato com as pessoas, né? E fazer tudo na medida que você possa. Bom, eu vou me habilitar a complementar a fala da Mariane. O sair de casa, né, ele está relacionado a quem precisa mesmo, quem precisa trabalhar algum serviço essencial, ou se você precisa fazer alguma atividade que realmente você tem que ir na rua, né? Como, por exemplo, ir ao mercado, caso você também não consiga comprar por entrega, né? Se for possível, melhor, mas enfim, se não for, vá ao mercado e volte à sua casa, ou à farmácia, enfim, né? Então, nessas ocasiões, né? Ou trabalho ou fazer alguma dessas atividades. E sobre quem ouvir, a gente precisa ouvir as fontes confiáveis que a gente tem, né? Jornais, que jornais você está assistindo? É um jornal confiável, né? De um canal que é conceituado, ou né, a notícia que veio no WhatsApp, né? Como acontece hoje em dia com muita gente, né? Sem fonte, sem saber de onde veio, né? E as fontes que a gente tem, né? A Organização Mundial da Saúde, essas fontes dos jornais que a gente está falando, né? Os jornais conceituados, o Ministério da Saúde tem dado aí, feito o seu papel, né, nesse momento. Claro que a gente não sabe como vai agora, como vai se comportar o ministro, mas o Ministério da Saúde é uma fonte segura. E também a gente tem que olhar, eu tenho particularmente acompanhado um pouco uma discussão que um pesquisador da área tem feito, né, e ele tem olhado para como a pandemia ela tem se comportado em cada local, né? Então, em cada região, em cada cidade. Então, a gente também tem que olhar para o que a nossa região, o que as autoridades da nossa região eles estão fazendo e falando, né? O que eles estão falando nesse momento? Nesse momento, fique em casa, né? Por quê? Porque a pandemia ela se comporta de forma diferente em locais diferentes, como por exemplo a gente vê no Brasil, né? A gente vê alguns focos da pandemia eles já estão mais como é que a gente pode falar, já estão mais manifestos mesmo, né? Como por exemplo aqui na região da Baixada Santista, como em São Paulo, como em alguns lugares, né? A contaminação está acontecendo de uma forma acelerada já. E por isso que a gente está em casa, porque é a nossa cidade mais. Já em alguns outros lugares a gente vê que ainda a coisa não se agravou tanto, né? Então, é importante a gente estar atento também ao que as nossas autoridades locais estão dizendo, que elas estão dizendo para a gente ficar em casa. Então, isso também é um ponto importante. Muito bom, muito bom. Sérgio? Eu acho que a gente tem que primeiro pensar que a gente não está sozinho no mundo. É o Brasil que foi
tipo disso, e a gente tem sempre um nível de comparação entre todos os países que já passam ou ainda passam ou passaram por isso. Acho que essa é uma questão. Mas todo mundo fez isso como uma forma de diminuição das mortes. Mas a Itália está morrendo muita gente. Sim, só as experiências da Itália, de que no norte da Itália, principalmente na cidade de Milão, demorou, inclusive fazendo o prefeito de desculpas, pelo ter demorado de fazer o isolamento, e aí os níveis perderam o controle. Eu estava vendo outro dia o WI, que é um médico super respeitado no estado de São Paulo, e ele está precisando da assessoria do governo do estado, e ele pegou o coronavírus, inclusive. E ele falou que uma pessoa pode passar para outras 3. Essas 3, passando para as mais 3, já são 9. Né? Então, ele está dizendo, a gente não tem o que fazer a não ser ficar em casa. Por quê? Porque ficar em casa é aquilo que a gente já estava falando. É uma organização dos centros de saúde. Há um tempo da gente poder preparar mais vagas de UTI. Há um tempo da gente tentar mapear os piores focos para a gente fazer possíveis intervenções. Então, ele mesmo disse, era para ser agora em abril, agora vocês estão falando que vai ser em maio. E ele mesmo falou, mas isso é muito bom. Isso significa que a gente não está fazendo uma curva. Na verdade, a gente está fazendo uma curva, né? A gente não está fazendo aquela, quase uma reta, né? Com aquele pico de 1.000, 2.000 pessoas morrendo, que a gente assistia aí na Europa. Esse é o primeiro ponto. Segunda, né? Tem tantas pessoas para a gente ouvir. Às vezes a gente fala, a gente tem se lembrar da questão do WhatsApp. O Brasil é um dos países que mais acredita em notícias falsas, as chamadas fake news. E aí você fala, nossa, mas eu recebi uma coisa, sei lá, da minha tia. Minha tia não tem porque ela está querendo o meu mal. Mas a tua tia não está querendo o teu mal. Mas ela recebeu de alguém que ela também confia. Né? E quanto mais o grau de confiança, menos você apura a fonte. Mais você acredita naquilo. E outra questão. O Brasil tem uma questão cultural também de descrença, de descrédito, de ridicularizar, de levar tudo na brincadeira. Né? E então, se você fala assim, na minha cidade não tem muitos casos, por que eu tenho que estar aqui fechado? Porque se falar para a tua cidade abrir, vai abrir a cidade vizinha, vai abrir a outra, vai abrir a outra. Né? Infelizmente, a gente trabalha assim. E eu acho que esse é um movimento, talvez, que a gente está, cada vez mais a gente está se individualizando socialmente. A gente vem de um processo histórico de individualização, só que talvez essa é a primeira vez que a gente tem que ser menos eu, mas nós. O coletivo é que vai ajudar. Então, se eu acho que eu não sou grupo de risco, se meu vizinho for, isso sem dizer que não existe mais tanto grupo de risco, né? Mas, enfim, se você quiser trabalhar só com essa hipótese de que há um grupo de risco delimitado, e se o meu vizinho for, né? Qual que é o respeito por aquelas pessoas com quem eu convivo? Né? Eu acho que, então, e respondendo ainda mais a pergunta que eu vou acreditar, eu acho que eu sempre acreditaria na pesquisa, na ciência, nas universidades, nos professores que estudam isso, nos pesquisadores, porque eles estão na linha de frente disso há anos. Então, agora vamos escutá-los um pouco mais. Gente, muito bom. Fiquei feliz com a resposta aí. Bom, aproveitando para dar um oi aí, o pessoal está cobrando aqui, todo mundo que está assistindo aí, Larissa, Eduardo, Edgar, principalmente o Ângelo, que ele já mandou vários comentários aqui, e um deles me sensibilizou, ele mora no BNH, né? Então ele está com essa questão de saúde mental agravada por conta da rua dele que fica cheia, do pessoal que perde as coisas. A gente viu recentemente aí um incêndio que deu, né? Então, além da pandemia, ainda tem que lidar com outras situações adversas, né? Climáticas, enfim. Então, Ângela, a gente está sensível, a gente ouviu aí. Você, não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa.
Edu. Acho que pensar um pouco. Essa semana a gente teve uma aula na residência que foi muito bacana, assim, que falou um pouco disso, assim, que essa crise que a gente vive frente ao coronavírus, ela não é uma novidade, né? Ela traz para a gente tudo que a gente já vivia. Ela traz para a gente as vulnerabilidades acentuadas, né? Ela traz um agravamento das coisas. Então, assim, se antes já era ruim, agora, com a impossibilidade do trabalho pelos trabalhadores autônomos, pelos trabalhadores informais, o pessoal que vive de reciclável, né? O pessoal que já tinha alguma questão de saúde mental, tudo isso vai ser agravado frente ao isolamento social, né? E não é diferente com as questões que já existem, tanto climáticas quanto de violência, vulnerabilidade. Todas essas coisas, elas existem e agora elas estão em evidência. Então, o que a gente pode, nesse momento, é isso, é procurar suporte, é procurar informação, é procurar apoio uns nos outros, né, da forma que dá, e também nos equipamentos de saúde, de assistência, né, os lugares que possam estar vindo atender as nossas demandas nesse momento. Perfeito, Mariana. Bom, é isso, gente. Temos mais uma pergunta, né? E aí é legal ouvir vocês falando, né? Porque a gente está num momento de completo. Já estávamos num momento de divergência de políticas públicas, né? E agora a gente está num momento de dissonância, de diálogo, divergência mesmo, para falar a verdade, das próprias autoridades públicas, né? São os representantes do povo, em quem o povo deveria confiar, ou deve confiar, e a gente encontra uma dissonância gigantesca de discurso, e aí a gente fica se perguntando para onde corre, né? Quem a gente acredita, quem deixa de acreditar, é bem difícil isso. Acho que não dá para encerrar esse diálogo aqui, né? Mas é bom que vocês falaram de ouvir sempre, nesse momento, principalmente a voz da ciência, né? Evidências científicas e por aí, né? Mariana abriu o microfone, você queria falar, Mariana? Eu queria dizer que realmente isso, somado a toda a insegurança que já tem da situação, isso das autoridades, que são as pessoas que deveriam zelar por nós, estão em conflito, né, do que deveria ser feito. Acho que dizer disso, né, de buscar as fontes confiáveis de informação, né, algumas autoridades, não deveria ser assim, né, mas algumas autoridades estão sob controle de outras coisas que não são as evidências científicas, né, o que a ciência tem mostrado, né, estão sob controle de popularidade, enfim, outros fatores que podem, né, estar usando disso para se promover de alguma forma, né. Então, eu acho que é uma questão bem complexa de se tratar, por isso que eu disse no começo que é um assunto polêmico, porque eu sei que assim, isso tem gerado muito sofrimento nas pessoas. Eu não acho que essa pergunta veio à toa, né, aqui para a gente, porque é uma questão que tem colocado as pessoas em conflito, né, se deve voltar, se não deve, em questionamento mesmo, com relação ao trabalho, né, com relação à própria subsistência, se vão ser cobradas de voltar, e se voltando estarão em risco ou não, se isso é confiável, se isso não é, se as informações passadas anteriormente, se elas são confiáveis, se tudo isso foi desnecessário. Então, entendo que isso é um reflexo, né, de autoridades que deveriam zelar pela população, mas que, né, também têm seus próprios interesses, né, que estão respondendo a esses próprios interesses. Então, acho importante que a gente, nesse momento, saiba que a orientação oficial é de ficar em casa, né, e que essas são as fontes oficiais e com informações seguras, né, a OMS, como o pessoal já falou, o Ministério da Saúde, né, que a gente considera uma coisa oficial e segura, e alguns outros sites, como esse da Fiocruz, que é um que eu gosto bastante de acessar. Eu acho que tem informações muito boas e confiáveis, e acho que o pessoal pode também compartilhar aqui outras fontes.
Mas é isso. Muito obrigado, Mari. Bom, a última pergunta, eu tinha falado no início que eu não tinha ambição de ir até o final, mas que bom que deu, né? Porque a gente contempla todas as perguntas. E é uma pergunta que eu tenho uma afinidade muito grande, eu confesso, com ela. Se identificou, né, Edu? Eu me identifiquei com ela totalmente. A geladeira está muito perto de mim. Como faço para controlar minha compulsão para comer o tempo todo? Tranca a geladeira. Tem um cadeado aqui, mas eu descobri uma técnica de romper eles, então... Eu não sei responder isso, gente. Vai fundo aí, porque eu não sei nem para mim responder isso. Que eu ataco a geladeira a todo momento, realmente. Daqui a pouco eu vou atacar. A gente estava conversando sobre essa pergunta antes de começar, né? Não sei se... mas uma das reações, né, esperadas para esse momento, né, que a gente... Até que eu posso compartilhar com vocês esse documento que fala um pouquinho sobre isso, é alteração no apetite, né? Então, pessoas podem ou sentir muito mais fome, ou sentir menos fome do que sentiam antes desse momento de ficar isoladas em casa. E estar em casa também potencializa isso, porque às vezes a gente está na rua, está no trabalho, às vezes a gente não tem acesso, né? Às coisas que a gente mais gosta de comer, ou comer na hora que a gente gostaria de comer, e às vezes, estando em casa, a gente tem esse acesso mais facilitado, né? E estando em casa, a gente escolhe o que, né, tem em casa. Me dá a impressão que a Mariane caiu, gente. Mas alguém passando por isso, André? Não, eu acho que estou conectado. Posso falar enquanto a Mariana não volta, não sei o que vocês sugerem. Pode falar, fique à vontade. Bom, então, acho que é uma questão que primeiro acho que a pessoa tem que olhar para si, né? A gente estava falando também do olhar de si, em outras perguntas. Eu acho que a primeira é olhar para si e perguntar se isso está trazendo sofrimento para ela, né? Acho que é uma primeira coisa a se considerar. Uma outra coisa é se dentro dessa questão de estar lá, né, atacando a geladeira, como uma pessoa que falou, assim, né, isso, além de estar trazendo sofrimento para ela, está trazendo, por exemplo, né, um aumento de peso considerável, algo que possa prejudicá-la, né? Acho que seria uma segunda questão, né? E aí, né, é bom ter um acompanhamento disso, ela conseguir, né, se pesar aí periodicamente, saber se está tendo algum ganho e se isso é prejudicial para ela, né? Considerando isso, né, que sim, né? Então aí acho que aí tem que pensar que estratégias que ela pode usar para evitar, né, essa questão de comer demasiadamente, né? E pensar em que estratégia, o que funciona para ela, o que de repente a ajuda a não ir de forma tão compulsiva a comer, enfim. Acho que é por aí, né? Agora, se não está trazendo sofrimento, se não tem ganho de peso que prejudique, aí acho que a gente tem que pensar um pouco, né? De não se cobrar muito, né, nesse momento, porque é um momento que a gente também está um pouco vulnerável e a gente se cobrar tanto não acaba não sendo bom para a gente, né? Vai trazer mais angústia. Então, ela tem que se olhar um pouco e ver, né, se realmente está trazendo um malefício para ela ou se não. Gente, acho que eu caí, mas eu nem reparei que eu tinha caído, nem sei se até onde vocês escutaram, mas estou de volta. Olha, a gente te ouviu até o momento que você caiu. Como foi feito, você achou ou não, né? Foi tudo tranquilo. Eu não sei em que momento foi esse, nem sei em que parte que eu estava. Mas... Você estava falando de comida. Não, mentira. Você estava falando de... Eu ia dizer, não sei se era um momento que dava mais apetite.
Sim, nossa, parou aí. Eu falei muito depois. Antes de eu me tocar, caiu. Mas dizer que poderia ter, pode ter um momento, né, que pode sim ter alterações no apetite, isso de estar mais tempo dentro de casa, de ter o acesso facilitado à comida, né, de poder escolher que horas comer, né, e às vezes a gente está na rua, está no trabalho, a gente não tem esse controle, né, tem um acesso muito facilitado. Também acho importante, né, nesse momento de olhar mais para o autocuidado, né, de também escolher, né, optar por outras opções, né, mais saudáveis. Acho que sempre uma boa forma de autocontrole, se você acha que isso está te prejudicando, né, que está fazendo, comendo compulsivamente, que está saindo do seu controle, né, se você está com a sensação de perda de controle disso, da alimentação, uma boa forma é evitar, né, ter acessível alguns tipos de comida que você acha que são, né? Então evita comprar esse tipo de comida que você acha que seja menos saudável, que te faz mal, que você está comendo compulsivamente. É uma forma também de pode ajudar. Não sei se era disso que a André estava falando, né? Eu perdi um pouco. Tem ligação, Mariana, a questão do estar sofrendo com isso ou não, né? E o estar está sendo prejudicial para você ou não. Se sim, você está ganhando peso com isso, né? Mais ou menos por aí. Está te trazendo sofrimento, você está ganhando peso, esse peso que você está ganhando está te fazendo mal, né? Acho que por aí. Porque também se não está, né? Então, né? Acho que tem que pensar, tem que pensar e sentir por esse caminho. Eu ia Queria comentar. comentar também. Pode falar. Pode falar. Não, imagina, pode falar. O que eu ia comentar é que, assim, eu também me identifico, né? Como o Eduardo, eu me identifico bastante com isso de atacar a geladeira, né? É algo que sempre foi recorrente na minha vida, mas eu tenho trabalhado isso e eu tenho uma amiga Nutri que vem trabalhando essas temáticas também, né? Então, essa minha amiga nutricionista, ela postou um vídeo, inclusive ontem, falando sobre isso, assim, sobre o quanto é importante a gente ter rotina, né, alimentar, a gente manter as nossas alimentações, se possível no horário que a gente já fazia, manter as coisas que a gente gosta de comer, né, saber o que a gente está comendo, o que a gente gosta de comer, o que a gente vai comer nessa semana e fazer um planejamento mesmo, o que vai ter essa alimentação, o que a gente vai comer em cada horário, se possível fracionar, né, fazer porções nisso, para você comer durante o dia. E acho que uma outra coisa que eu fiquei pensando depois que a gente estava conversando aqui antes da live é a culpa, né? Também não se culpar se um dia ou outro você abusar um pouquinho mais, você comer um pouquinho a mais, né? É um período diferente, a nossa ansiedade tem influência sobre isso, né? Os nossos sofrimentos, as nossas angústias, até mesmo o nosso ócio. Então, assim, é procurar se cuidar da nossa segurança alimentar, né? Cuidar da nossa alimentação, mas também não se culpar por, às vezes, cometer excessos, né? Acho que a gente buscar um equilíbrio aí, né? Sim. Nossa, que interessante isso que vocês falaram. Eu fico pensando mais isso, nossa, desse gancho aí final, de que acho que a gente tem que manter nossa rotina, né? De que, às vezes a gente, sei lá, tantas lives acontecendo no YouTube, agora a gente está concorrendo com a Sandy Júnior, e as pessoas vão vindo na madrugada vindo live, vão mudando suas rotinas de horário, e aí tudo fica meio bagunçado, né? Se dentro do possível a gente conseguisse voltar a nossa rotina, acho que é um passo. O outro também é que algumas pessoas já falam, né? Que eu concordo muito, assim, que a gente não tem que se cobrar no mesmo nível que a gente se cobraria numa situação normal, porque nós não estamos numa situação normal. E pensar que isso é um recorte, né? Isso é passageiro, depois a gente vai retomar todo o nosso processo. Uma das coisas que eu acho que dá certo, às vezes, é a gente pensar, você falou, né, de método de fracionar as refeições, eu acho isso muito bacana. Por exemplo, assim, se eu vou comprar uma barra de chocolate no mercado, eu deixo de comprar aquela barra de chocolate
compondo bombonzinhos pequenos, assim, individuais. Porque quando a gente faz essa expressão atacar a geladeira, a gente tem a sensação de que a gente não está comendo por fome ou por vontade, a gente come como resposta de uma compulsão. Né? E aí, você não está nem aproveitando aquele prato, você não está nem saboreando aquilo. Você quer automaticamente ver o pote de sorvete terminar, a caixa de bis esvaziar, o doce que você fez acabar na geladeira, a lata de leite condensado ir até o final. A gente quer ver o fim daquilo lá, né? Então, o que eu falei do bombonzinho? Porque você pode se permitir, no teu dia, falar assim, olha, eu estou separando para mim hoje 3 bombons. Para. Então, no teu dia, você vai comer aqueles 3 bombons. Senta, pega quer ver uma série? Vou ver uma série. Vou pegar aquele bombom lá para ver essa série. Vou usar o meu bombom agora para depois do meu lanche. Vou usar o meu bombom agora, sei lá, para falar com alguém, fazer uma live com amigos, sabe? Se você pegar e falar assim, eu vou gastar todos os meus bombons em 30 segundos, você vai querer mais 3 bombons. Então, a ideia é que você perceba de que você não está agindo por uma resposta alimentar ou por uma vontade. É só o desespero mesmo de não estar dando conta daquilo que está vivendo, e automaticamente é uma transferência para a alimentação, como poderia estar sendo transferido para outras coisas. Né? Então, a minha dica seria essa, assim, se observar, não se cobrar tanto, mas na medida do possível, né? Porque depois, lá na frente, quando tudo passar, você vai entrar num processo bem grande, por que eu me deixei ficar assim? Né? Então, eu pensei mais nessa questão. Acho que uma outra coisa que eu não comentei também é da gente pensar o que a gente está tentando cobrir, né, com essa nossa alimentação em excesso. O que a gente está tentando suprir com isso? E a partir disso trabalhar, né, com outras formas, como o Sérgio falou, né? O que a gente pode fazer? Com o que a gente pode se ocupar? Qual é esse espaço que a gente está tentando preencher? Porque às vezes a gente está tentando preencher um espaço que a comida não preenche, que a gente precisaria de um outro tipo de afeto, de um outro tipo de paixão, uma outra coisa, uma outra ocupação que a gente pudesse fazer nesse momento. Que não é a comida que vai solucionar muitas vezes aquela angústia, aquela inquietação ou aquele vazio que a gente está sentindo. Gente, muito bom. A gente está caminhando para a finalização da nossa live. Estou muito feliz com o diálogo que a gente travou até agora, que a gente trocou. Vários documentos, várias coisas que vocês estão compartilhando conosco, nós vamos deixar no nosso canal. Lembrando que o nosso público ele tem por volta aí de 2.000 pessoas, né? Então, não, a gente vai atingir não apenas as pessoas que estão assistindo, mas também, já que o Sérgio falou do Sandy Júnior aí, né, e as outras lives, né, a gente, diferente deles, a gente pode deixar o vídeo para eles assistirem em outro momento. E aí vocês podem até compartilhar com seus amigos também. Tem 2.000 pessoas assistindo agora? Não temos 2.000 assistindo, nós temos menos, né, graças ao Sandy Júnior e por aí vai. Eu não cheguei a contabilizar quantos estão assistindo, mas o nosso público ele atinge até 2.000 pessoas. Então, o vídeo ele fica arquivado. Então, essas pessoas elas vão poder acessar em outros momentos, né? Então, acredito que mais pessoas devam se interessar, né? Principalmente quando a gente fala assim, que uma pessoa conversa com a outra, olha, o vídeo foi legal, tal, igual estava surgindo os comentários aqui. Então, aí surge o interesse de buscar o vídeo. Então, ele fica como a gente chama de biblioteca digital, né, para acessar. Eu gosto sempre de fazer um pequeno fechamento, né? E aí eu peço a colaboração de vocês nesse sentido. Vocês falaram algumas coisas que me chamou a atenção, né? Uma delas eu vou começar, era para ser a última, mas vou começar por ela, que é a autocompaixão. Que o Sérgio falou, o André falou, bom, todos falaram
sobre essa autocompaixão, que é você se permitir algumas coisas, né? Você não se cobrar tanto, lembrar que você está num período de exceção. Então, essa autocompaixão, ela permite que você se olhe perdoando a si mesmo por o que você chama de excessos, né? Então, ao passo que você tem que se controlar para não cometer esses excessos, colocar a sua vida em risco e por aí vai, mas que você também tenha uma autocompaixão para se olhar com um olhar de perdão, para que você consiga se perdoar nesses momentos. As evidências que vocês citaram, né? Então, buscar informações e também a validade delas, né? Então, não só as várias informações que nós temos circulando no WhatsApp, televisão, não é porque está passando no Jornal Nacional que aquilo é 100%, né? A gente sabe que tem... não é só fake news que rola em WhatsApp e tudo mais, em vários canais de comunicação, mas também tem o recorte de quem coloca a informação, né? Ele coloca essa informação com uma certa vontade, uma certa agenda, né? Um certo direcionamento crítico. Então, esse direcionamento de público. Então, buscar a validade dessas informações e também como você se policia em relação a essas informações. Como a Mariana falou, gostei bastante da fala dela quando ela diz assim, olha, não vamos nos entupir de informações e deixar isso tomar o nosso cerne. A gente tem que ter um julgamento sobre elas também. E dentro dessas evidências, preferir as científicas, né? Vocês também falaram sobre rede, né? Eu gosto de falar sobre essa rede de colaboração, sobre disponibilizar informações. Então, isso evita que uma pessoa deixe de ir para um lugar que está aglomerado e vá buscar um lugar mais próximo de casa que também forneça aquele serviço, que também forneça aquela ajuda, pensando no CRAS, pensando na escola, que o Eduardo falou, pensando no vizinho que pode te ajudar a mexer no celular que você não sabe, fazer um cadastro do CPF, por aí vai. E também algo que o André falou, que é a empatia, né? Eu gosto muito dessa palavra, empatia, que é aproveitar esse momento. É um momento ruim, mas a gente aproveita esse momento para olhar para o próximo com o olhar de cuidado. Então, os amigos, os familiares, pessoas próximas, não necessariamente conhecidas, mas pessoas que estão na rua, enfim. A gente sempre entra período de carnaval, períodos especiais, em que a gente fica um pouco mais sensível. E isso deveria durar, na verdade, o ano inteiro, né? Essa sensibilidade. Então, empatia é um exercício que deve ser feito a todo momento, na minha opinião, né? E eu gosto muito dessa palavra, né? De olhar o outro com cuidado. E se vocês quiserem aí colocar algumas palavras, eu gostaria muito que cada um de vocês colocassem suas palavras finais para a gente terminar essa live com chave de ouro aí. Fiquem à vontade. Primeiro as mulheres, como é que a gente faz? Pode começar, André. Ninguém quer quebrar esse gelo, né? O momento mais, vamos dizer assim, mais tenso, né? Na hora de do microfone falar. Então, Eduardo, acho que você sintetizou bem e eu ia na mesma linha que você, não vou, né? Vou seguir a linha, acho que, do que a gente tem que ter aí como principais pontos para a gente poder lidar com o momento da pandemia do coronavírus e a nossa saúde mental, né? Lembrando que esse surto ele é estressante mesmo, ele vai trazer incerteza, né? Ele vai trazer ansiedade, vai trazer medo, vai deixar a gente estressado, vai adiar planos, a gente vai, com o isolamento social, reduzir o contato físico com as pessoas, né? Principalmente com as que a gente ama. A gente vai ter medo de se contaminar.
a gente vai contaminar outras pessoas, né? A gente vai sentir tédio, vai sentir solidão, vai sentir desamparo, vai sentir tristeza em algum momento. Então, são coisas que vão acontecer, se já não aconteceram, se já não estão acontecendo. E aí, acho que dentro disso que você estava falando, a gente tem, acho que, 6 grandes pilares. Eu vou adicionar mais um, que também são dicas que todo mundo que trabalha com saúde mental está dando, que a Organização Mundial da Saúde está dando, que os cientistas estão falando, né? Enfim, que é justamente isso, a questão das notícias, né? A atenção para as notícias, usar fonte segura, não procurar se bombardear de notícias, mas procurar, né, poucas fontes em momentos do dia, ou um momento do dia para ver as notícias, né? Não vários momentos. Né, procurar também notícias que sejam histórias positivas, né, porque não tem só tragédia nesse meio, né, mas tem também pessoas que se curaram, né, enfim, também são, então essa atenção com as notícias, né, uma coisa. A segunda coisa é a rede de apoio familiar e social, que a gente falou bastante aqui, né, a gente se apoiar nessas pessoas que a gente confia, então também abusar um pouco das tecnologias que a gente tem hoje, para a gente poder se conectar com essas pessoas, né, com a nossa família, amigos, né, para a gente conversar, seja Skype, seja WhatsApp, né, fazer vídeo de chamada mesmo, ver as pessoas, né, pela tela, isso ajuda, né, e conversar e dialogar com elas. Procurar, né, manter o estilo de vida saudável, procurar fazer exercício regularmente, né, tem bastante gente falando sobre isso, e né, procurar informações ou pessoas confiáveis que possam orientar sobre a questão da atividade física, né, a questão da alimentação saudável também, a questão da rotina, é importante a gente, né, aí o quarto ponto, né, da gente estabelecer uma rotina com sono, né, procurar dormir sempre no mesmo horário, ter uma quantidade de sono aí razoável, né, 7, 8 horas por dia, acordar mais ou menos no mesmo horário, né, e aí criar rotina durante o dia, manhã, tarde, noite, o que fazer, né, tem algum compromisso, né, você estuda, então está conseguindo estudar, você reserva horário para isso, né, enfim, ou alguma outra atividade, trabalho, enfim, etc. De repente que a pessoa trabalha de casa, enfim, ou trabalho dentro de casa, né, alguma atividade em casa que você precisa fazer, arrumar alguma coisa, enfim, já é uma rotina importante. E aí dentro dessa rotina também tem um espaço para lazer, né? E aí seria uma quinta coisa importante, né? Lazer, tem um momento para lazer, leitura de livro, filme, série, quem gosta, música, dança, pintura, alguma coisa que você gosta de fazer que você consiga fazer dentro de casa. Uma quinta coisa, acho que o lazer é super importante. E dentro da rotina, para a gente não esquecer, não se cobrar muito, né? A cobrança pode ser prejudicial. Ela é importante, mas ela não pode ser prejudicial. A questão, a sexta coisa é o olhar para si, que a gente falou aí, né? Então procurar estar se olhando, né? O que eu estou sentindo, o que cabe a mim, o que não cabe a mim, o que eu estou aprendendo com essa situação, enfim. O olhar para si é importante. E a sétima coisa a gente não falou, mas que acho que é importante para a nossa saúde mental também, é a questão do uso e abuso de drogas, né? Seja elas legais ou ilegais, mas a gente sabe que as drogas estão aí e, né, um monte de gente faz uso, e para a gente estar de olho nisso, né, para não abusar, né, do álcool, né, tem a questão da medicação também, né, muita gente se automedica, então tá olhando para isso também, né, evitar, né, a automedicação, enfim. E acho que são esses 7 pontos que a gente tem aí como norte para poder preservar um pouco da nossa saúde mental. Né? Beleza? Não sei se alguém quer falar agora, mas acho que eu posso fazer alguns comentários. Acho que o André falou bastante coisa, acho que é isso mesmo. E
é um período que eu comentei que a gente está em contato muito com os nossos medos e angústias, né? Mas a gente também está em contato com as nossas potencialidades. Então, assim, olhar para isso também, né? É um momento em que a gente se descobre enquanto pessoa, descobre coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente sabe fazer. Então, abusar disso também, né? Abusar de repente você sabe que você gosta de cozinhar, sabe cozinhar, então abusa disso, né? Vamos tentar se aprofundar nisso. De repente você tem um apreço pela arte, tentar se agarrar nisso. Eu acho que podem ser saídas também para viver esse momento de uma forma mais leve. Acho que se cuidar, né? Manter a lavagem das mãos, prevenção, distanciamento social. Então, aí se cuidar frente a isso, porque o coronavírus ele é real, né? Ele está contaminando as pessoas. Ele não é um motivo para um desespero, mas ele é um motivo para se ter um alerta, para se ter um olhar mais voltado para o nosso autocuidado, tanto do ponto de vista da saúde mental quanto física. E acho que estar próximo das pessoas, seja virtualmente, seja aumentar as conversas, né? E manter a rotina, eu acho que são também coisas muito importantes para se lidar nesse momento, para se focar nesse momento. Eu acho que isso pode fortalecer você nesses momentos mais vulneráveis, mais sensíveis, que a gente sabe que podem acontecer num período que você está mais distante da realidade que você vive. Acho que foram falando muitas coisas, né? Tudo que a gente já disse. Acho que se eu pudesse focar em também uma coisa disso, de ter em mente que há reações esperadas a essa situação emergencial, a essa situação de pandemia, e você isso está tendo, e o fato disso estar tendo efeitos na sua rotina, né, na sua vida, no seu funcionamento psíquico, né, no seu jeito de sentir, de pensar, né, isso tudo é um efeito de uma situação atípica, né, e não necessariamente você tem um transtorno, você está em sofrimento por uma situação ligada ao contexto, mas é claro que é importante se olhar, né, isso de se conhecer, de se observar no cotidiano. Acho que isso da manutenção do contato social é muito importante, então, se você frequenta algum tipo de grupo, né, se a religião é algo importante para você, então, tentar buscar, retomar esses contatos com a família, mesmo pelas vias virtuais, e disso, né, de buscar no seu repertório o que você já fez em situações de dificuldade, né, o que você já usou para enfrentar situações difíceis, né. Lógico que essa situação que a gente vive hoje, a gente nunca viveu, né, mas todo mundo já teve que enfrentar uma situação de dificuldade e que precisou buscar, né, coisas que poderia ter feito, estratégias de enfrentamento. É muito importante que a gente tente acessar essas estratégias de enfrentamento que é a caixa de ferramentas que a gente tem para a vida, né? Então, de tentar buscar isso, o que te dá prazer, o que você gosta de fazer, e, né, manter a rede de afetos circulando, né? Manter o contato com as pessoas que você gosta, com as atividades que você gosta. Acho que é isso. Vocês falaram tantas coisas bacanas, eu vou falar o que assim eu penso para mim, sabe? Assim, eu tenho pensado na verdade. São duas coisas que eu tenho conversado com algumas pessoas também. Primeiro que é não ter medo de sentir medo. Porque a gente tem a certeza de que medo é algo humano, que também nos humaniza, que nos coloca próximos uns dos outros, né? A gente não precisa ter medo de sentir medo, não, ou a tentativa de negar esse pensamento ruim que a gente às vezes possa ter. Será que aquele pensamento é nosso e que não necessariamente aquilo que a gente está pensando negativamente precise acontecer, né? Tentar dispersar esse pensamento que nos aparece.
mas aceitar que o medo pode estar ali junto com a gente e a gente fazer um esforço para enfrentá-lo. Eu acho que isso é muito importante. Assim. E a segunda coisa, que eu acho que é uma prática também interessada, é projetar coisas que se gostaria de fazer, sabe? Assim, eu gostaria de dar uma caminhada na praia, eu gostaria de, sei lá, ver um parente que faz tempo que eu não vejo, eu gostaria de estar no parque com os amigos, eu gostaria de estar de novo numa sala de aula, que faz tempo que eu não tenho, eu nunca tinha me percebido o quanto era legal estar numa sala de aula. Projetar esse futuro como uma vontade, sabe? Assim, não como uma ansiedade, né, de projetar o futuro, mas como uma vontade mesmo de que, olha, eu vou estar lá naquele momento, eu vou fazer certas coisas, eu vou viver aquilo de novo. Isso é uma fase que eu preciso passar, todo mundo está passando, que lá na frente a gente vai se reencontrar e vai continuar retomando a vida, transformado por isso que a gente passou. A gente tem a grande chance de sair daqui transformado por isso que a gente passou, revisitar algumas práticas e pensar o que a gente quer de nós mesmos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, André. Obrigado, Marianas, no plural. Obrigado, Léo. Gente, foi muito bom, fiquei muito feliz. Foi uma conversa leve, agradável. Acho que foi uma das melhores lives que eu já participei. Assim. Vocês todos estão de parabéns. Quem sabe uma próxima, né? Eu vou ficar muito feliz de emitir o certificado de vocês. Muito bom, muito bom. Até mais. Boa noite para todos vocês e tenho a certeza que vocês fizeram muito bem hoje para muita gente.